capítulo 7, versículo 24 até o 27. Eu leio um versículo, irmãos, e os irmãos leem o outro, e assim sucessivamente. Todos encontraram, amém? Amém. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Casa fundada sobre a rocha. E nós vemos, e os irmãos também conhecem, que nenhuma casa sobre areia permanece. Não tem como permanecer uma casa sobre areia. E Jesus traz essa comparação para falar que aquele que, como diz aqui, não pratica a sua palavra, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, é comparado com a pessoa com um alicerce sobre a areia. Ou seja, meus irmãos, os ventos vêm, a chuva vem, a tempestade vem, e essa casa é facilmente derrubada, esse alicerce não é fortificado. E aí nós já vemos o outro lado que Jesus demonstra sobre a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha é alicerçada, é firme, é forte, não cai com qualquer tempestade, com qualquer vento. E essa rocha, que a palavra de Deus traz para nós, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Significa que quando nós estamos alicerçados nele, na palavra dele, no centro da vontade dele, servindo a ele, nele, nós não somos abalados, nós não somos facilmente derrubados. Os irmãos, eu creio que conhecem, né, a palmeira, né? Tem até um hino que canta sobre a palmeira. A palmeira, o vento vem forte sobre ela. Ela pode até se curvar quase totalmente no solo, mas ela não cede, não cai, porque as raízes dela estão tão profundas, tão lá abaixo, que ela não cai, não cede. E é esse o desejo que Deus quer que seja posto em nosso coração, que nós sejamos plantados nele, fortificados nele, firmes nele, para que nada venha abalar o nosso alicerce, nada venha nos abalar. E se nós estamos edificados em Cristo, que é a nossa pedra, nada vai nos derrubar. Há algumas outras referências na palavra de Deus sobre a pedra, sobre essa demonstração que Cristo é a pedra, né? Aqui eu trouxe para os irmãos que a gente tem na palavra de Deus em Mateus, capítulo 20, só um momento. Deixa eu encontrar aqui para os irmãos para falar certinho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 21, do versículo 42 a 44, fala também sobre essa pedra. Eu vou ler aqui para os irmãos o versículo 42 de Mateus. Os irmãos quiserem me acompanhar, pode abrir. Mateus capítulo 21, versículo 42, que diz assim: Diz-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Então nós vemos que Jesus também é comparado com uma pedra que foi rejeitada. A pedra que foi rejeitada por Israel, né? Quando Jesus vem, né, e se apresenta como um homem perante Israel, o que Israel faz? O que o povo faz? O que os sacerdotes fazem? Rejeitam a Cristo porque não conseguem compreender a grandiosidade daquilo que ele estava mostrando sobre o reino dele, sobre o reino futuro. Então, a pedra que foi até mesmo rejeitada, né? Foi rejeitada pela nação de Israel, que não quis recebê-lo, é a pedra que
se sacrificou por amor a nós, para que a gente pudesse ter vida eterna. A pedra também é angular, os irmãos que mexem com construção entendem disso. A pedra angular é a que segura toda a construção, faz uma base forte de toda a construção. Então, essa passagem diz que ele veio para ser a pedra principal, angular, ou seja, nas nossas vidas, Cristo tem que ser o centro. A partir do momento que nós passa a dar valor a outras coisas, dar atenção à tempestade, né? Como Pedro começou a olhar para as ondas grandes do mar e ele começou a afundar, nós começamos também a desmoronar. Nós devemos ser fundados na pedra que é Cristo, mais uma vez. E Ele que nos fortalece. E aqui também demonstra que a pedra também esmiuçará as nações. Na passagem lá de Daniel, que eu estava até estudando, uma passagem muito importante de Daniel, ela fala que a pedra ela vai fazer com que todas as nações sejam reduzidas a pó. Então, na vinda de Jesus, todas as nações serão esmiuçadas por Deus. Significa que nada pode destruir essa pedra, nada pode fazer com que ela deixe de cumprir o propósito dela. Então, eu trago para os irmãos essa palavra para que os irmãos continuem firmes nesse fundamento, para que os irmãos continuem diante dessa graça de Deus, dessa força, continuem andando, continuem caminhando e sendo fortalecido por Cristo. Porque é Ele que nos guarda todos os dias, no nosso levantar, no nosso andar, o ar que nós respiramos, tudo é provisão de Deus para nossas vidas. Se estamos aqui hoje para ouvir do amor de Deus, é porque Ele providenciou isso, né, para nossas vidas. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Eu não estaria aqui, meus irmãos, eu acredito que nenhum dos irmãos estaria aqui se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pelo amor dele por nós. Então, Deus quer falar conosco essa noite para que a gente continue fundamentado nele, na rocha que é Cristo. Que, diante dos ventos da adversidade, a gente não venha temer, a gente não venha parar, a gente não venha desanimar. Igual a irmã deu testemunho aqui, né? Ela falou, não, mesmo diante da minha dificuldade, né? Diante das minhas adversidades, às vezes até de incompreensão da minha família, eu venho mesmo assim, porque eu sei que eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso para transformar a minha vida, para transformar a vida da minha família, para me dar força, para me dar vigor, para me ajudar a caminhar a cada dia. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, meus irmãos, o que seria de nós? O que seria de nós, né? Então a gente não deve, de forma alguma, eu deixo a palavra para os irmãos hoje, temer ou desanimar diante das adversidades, pensar em parar, né? Igual o irmão falou aqui, jamais pense em desistir da caminhada, porque a nossa recompensa, meus irmãos, é maravilhosa, é linda, é grandiosa, que é a vida do Senhor, que é nos encontrarmos com Ele. O inimigo das nossas almas não quer mesmo que a gente continue frequentando a igreja, não quer mesmo que a gente continue adorando a Ele, servindo a Ele. Então levanta mesmo as tempestades, desertos e ondas gigantes para nos derrubar. Mas nós devemos saber que estamos firmes sobre a rocha. A rocha é firme, né? Glória a Deus, aleluia. A rocha não cede, não cai, não quebra, nada disso acontece. É firme, é alicerçada, né? Não é sobre a areia que Jesus nos chamou para ser edificado. O Senhor nos chamou para ser edificados nele.